Oi, tudo bem? Sou Leandro Maia, palestrante graduado em Ciências Sociais pela UFRJ. Te agradeço por sua presença aqui no meu canal e já vou te pedir para você conferir se você fez sua inscrição e se está ativado aí o sininho das notificações. Se não está, te peço para você clicar aí em inscrever-se e em ativar as notificações. E deixa logo também a sua curtida no vídeo e compartilha nas suas redes sociais. E antes de iniciar falar sobre o tema do vídeo, segue aí a vinheta. Bem-vindo ao canal do palestrante Leandro Maia. Mais um tema aqui. Vamos lá. Deputados e cientistas políticos analisam os 8 anos de governo Lula. Um operário que permaneceu 2 mandatos à frente do governo do país. Esse fato inédito marca um período da história do Brasil como nunca se tinha visto antes. Alavancado pelo momento econômico mundial que, apesar da crise, impulsionou as economias emergentes, a era Lula termina com a posse de sua sucessora política e com um índice recorde de aprovação de seu governo, 83,4% de aprovação. Mesmo que para os especialistas e oposição as conquistas do governo pudessem ser muito maiores, Lula passa para a história como um fenômeno de carisma e de popularidade. Uma lista com as obras e realizações do governo Lula registrada em cartório, ideia do presidente. Os 6 volumes foram assinados por integrantes do governo nesta cerimônia. Em 8 anos, mais altos do que baixos no caminho de Lula. Da posse em 2002, depois de perder 3 vezes na eleição para presidente, Lula passou pela crise política do mensalão em 2005 e pelo apagão aéreo em 2006. Mas mesmo assim se reelegeu. Prefiro usar o termo foi reeleito, né? Porque o cidadão, o eleitor é que vota e elege o político. Se reelegeu no mesmo ano. Em 2007, usa o apoio político e a popularidade para lançar o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que até hoje tem problemas de execução. E enfrenta a crise econômica mundial da qual o Brasil saiu com perdas bem menores que os países desenvolvidos. Veja bem que, parêntese, o Brasil se saiu melhor do que os países desenvolvidos, né, durante a crise de 2008. Em 2010, elege sua sucessora Dilma Rousseff e atinge índices absolutos de apoio popular. O carisma reconhecido até por quem faz oposição a ele. Os programas sociais foram a bandeira da era Lula. A transferência de renda para brasileiros em extrema miséria tirou milhões de pessoas da pobreza e fez surgir uma nova classe média. Mas a busca por apoio político para os projetos do governo foi alvo de críticas. Os escândalos políticos mancharam a trajetória do PT, partido de esquerda que teve em Lula seu maior líder. As denúncias de Caixa 2 nas campanhas e de um esquema de compra de apoio político, o mensalão, derrubaram o chefe da Casa Civil. Outras denúncias surgiram e fizeram cair ministros. Mesmo assim, Lula passa para a história como um presidente que conseguiu se descolar dos escândalos e manter altos índices de popularidade. No plano internacional, o Brasil da era Lula ocupou posição de destaque inédita, mas a política externa viveu momentos críticos no caso Zelaya em Honduras e no apoio ao programa nuclear do Irã. Já no Congresso Nacional, houve grandes embates sobre o marco regulatório do pré-sal, a aprovação da lei ficha limpa e o do cadastro positivo para alavancar o crédito pessoal. Mas poucos avanços na educação, na saúde, no saneamento básico e na reforma da Previdência. Aqui, os créditos dessa matéria são do deputado Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, e Leonardo Barreto, cientista político da Universidade do Distrito Federal,
E a reportagem foi de Vera Morgado e também tem colaboração do deputado Maurício Randes, do PT de Pernambuco. Veja bem, essa matéria aqui tem críticas, não é uma matéria elogiosa, não é uma matéria de propaganda, é uma matéria que está numa matéria de notícias da própria Câmara Federal, está lá no site da Câmara dos Deputados. Então, não tenho aqui a data, não consegui encontrar a data desta matéria, não sei exatamente quando foi. Ou seja, e aqui fala, né, que teve os escândalos, mas Lula conseguiu se descolar. E, mais uma vez frisando, deixando claro, vou procurar deixar os links também aqui na descrição, que teve o impeachment da presidenta Dilma como suposta alegação de pedaladas fiscais, que isso não configura crime, e hoje sabe-se que foi apenas uma manobra política para retirá-la do poder, porque ela não tinha um apoio, um grande apoio ali do Congresso, mas sabemos que forças superiores, de poderosos, de parte da elite, dos grandes, milionários, empresários, enfim, que nunca foram simpáticos à ascensão das camadas mais populares da sociedade, melhorando de condição de vida, disputando os espaços, tendo direito, tendo acesso ao consumo, a tantos bens de consumo, enfim. Isso aí provavelmente explica todo este movimento que começou lá com o impeachment da Dilma em 2016, E esse processo, não satisfeitos, aqueles que iniciaram esse movimento para a derrubada da Dilma, alegando a questão da crise, o Brasil tem que melhorar, sendo que de 2016 para cá a situação econômica do país, desemprego só piorou, voltando para o mapa da fome, inflação nos maiores patamares, Brasil despencando no ranking das maiores economias do mundo, ou seja, a situação praticamente piorou para todas as classes, para quase todo mundo, E, não satisfeitos com isso, Temer assumiu porque ele era o vice da presidenta Dilma, não satisfeitos com isso, grande parte aí desta, vamos chamar de elite, não gosto de fazer tanto essa distinção, essa generalização, porque eu não acredito que na verdade todas as pessoas de determinado lugar, determinada classe, posição social, pensam da mesma forma, agem da mesma maneira, têm o mesmo caráter, a mesma ideologia e o mesmo comportamento. Não penso assim. Mas sabemos que existe essa tendência, Porque a condição econômica das pessoas pode influenciar bastante no seu comportamento e pensamento, Então, não satisfeitos ainda com tudo isso, como o presidente Lula poderia, como ele era, provavelmente o candidato de 2018, porque era o nome mais forte, ainda é o nome mais forte da esquerda do Brasil, a menos que ele não quisesse mais se candidatar, obviamente nós temos lideranças capazes de ocupar esse espaço, mas por enquanto Lula ainda é a maior liderança, até porque ele fez 2 bons governos, que podem não ter agradado a todos, mas o mais importante é que todos os índices econômicos, sociais do Brasil melhoraram, e todo mundo reconhecia isso. Até as relações internacionais com o Brasil correndo da melhor maneira possível naquele período, Então, não satisfeitos com isso, Lula era candidato, provavelmente ganharia as eleições. Houve vários movimentos, acordos, Tem aí, eu não estou tão aprofundado nessas questões mais internacionais, mas influência dos Estados Unidos, muito dinheiro envolvido, um conluio ali com o judiciário brasileiro, o ministro Sérgio Moro, vários promotores, da Operação Lava Jato, lá do Ministério Público, enfim, a Justiça Brasileira também, mancomunada, enfim. E houve aquela tentativa, vamos tirar Lula porque ele é o maior nome e, mais uma vez, candidatos que representariam apenas os interesses dos poderosos, daqueles que estão do lado direito, no sentido da ideologia política, se a gente for dividir apenas em 2 esferas, em dois hemisférios, direita e esquerda. A direita por origem, um pensamento ideológico, uma teoria, um pensamento que defende prioritariamente os interesses do capital, e a esquerda defende prioritariamente os interesses da classe trabalhadora. Óbvio que tem distinções, diferenças, tem gradações, tem variações,
E isso não estamos falando da personalidade, do caráter individual de cada um. Estamos falando de ideologia, né? E nem estamos falando de partidos, né? Porque partidos também, nos seus quadros, vai ter pessoas ali, infelizmente, desonestas também, porque é difícil você fazer essa filtragem, né? Quantos de nós também já nos enganamos confiando em alguém? Então nós temos que saber separar as coisas, né? Então, voltando, não satisfeitos com o que já tinha acontecido, né? A derrubada da Dilma e a situação do Brasil não melhorou, foi feito toda uma manobra que hoje já foi derrubada, Lula foi inocentado em todos os processos, teve muitos processos, acusações, processos contra ele que sequer foram aceitos pela justiça, porque não tinham nenhum embasamento. E os únicos onde ele foi condenado, curiosamente, foram 2 processos lá em Curitiba, onde Moro era o juiz. E aquela vara federal não teria competência para julgar os processos de Lula, porque teriam sido julgados ou em Brasília ou em São Paulo, que é onde existiam os suportes imóveis e tudo, onde a coisa aconteceu, e não em Curitiba, no Paraná, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E tudo foi descoberto, foi tudo sendo revelado, o suborno, as delações premiadas, né, para os empresários se livrarem das culpas e das penas. Acusaram Lula tranquilamente. Então tem documentário falando sobre isso, para quem quiser pesquisar, eu vou tentar deixar os links aqui. Tem documentário falando sobre esse procedimento, onde foi tudo esclarecido, onde o tal sítio de Atibaia não era de Lula e foi tentado atribuir que ele recebeu de propina. Aquele triplex do Guarujá, foi tudo comprovado de que a falecida esposa, companheira do presidente Lula, era proprietária e pagava o financiamento do imóvel, e ela desistiu do negócio, e depois a construtora foi que comprou, que pegou o apartamento. Então foi tudo comprovado de que não foi propina nenhuma. Inclusive consta que ali no processo, né, onde estava ali definindo quais as razões da acusação e da condenação, os promotores e o juiz, né, Sérgio Moro, consta ali que está dizendo que o Lula foi condenado por fato indeterminado, ou seja, nem tem um apontamento, foi por conta disso e daquilo. Não, está ali constando como fato indeterminado. Parece que o próprio Dallagnol, em uma das suas declarações, ele disse que ele não tinha provas, mas tinha convicção da culpa do Lula. Ou seja, muito antes do processo começar, eles já tinham a sua meta, o seu alvo, o seu objetivo. Condenar Lula, independente de prova, não importa se existiu prova ou não, era para tirá-lo da eleição. Tanto é que passados 580 dias, obviamente foi muito tempo, mas foi praticamente o período para que ele saísse fora. Porque se fosse realmente ele culpado por tantos e tantos crimes que foram atribuídos, a pena dele seria uma pena, né, de muitos e muitos anos, né? Então, se ele cumpriu o que tinha que cumprir, saiu porque já tinha cumprido a parte, né, que deveria ter cumprido para que pudesse ter liberdade por bom comportamento e tudo mais, porque tudo dentro da lei. E depois de todo esse processo foi analisado e ele teve seus direitos políticos recobrados. E o que acontece? Uma coisa curiosa, a legislação até então, antes da condenação do Lula, o que ela dizia? Você só pode ser condenado após o trânsito em julgado, ou seja, você é condenado na primeira instância, recorre, vai para a segunda instância, recorre, aí vai para o superior. Aí nessa terceira instância, depois de condenado e não havendo mais a possibilidade de recursos, quando vem a palavra trânsito em julgado no processo, é que está decidido. Eu, uma vez, entrei na Justiça Federal contra o INSS por conta do meu benefício de auxílio-doença ter sido negado, recusado, e eu fiquei sem o meu benefício. Eu tive que contratar um advogado para entrar na Justiça. No final do processo aparece ele transitado em julgado, ou seja, acabou, INSS não pode recorrer e eu ganhei a causa. Da mesma forma, sendo que naquele período, até o sistema judiciário brasileiro, ele mudou todas as regras para poder condenar Lula. E naquele período eles reverteram tudo ali
para que a pessoa pudesse ser assim, presa mesmo antes do processo ser transitado em julgado. Ou seja, mudaram a regra do jogo durante o jogo para poder prejudicar Lula e tirar ele da eleição para a vitória de Bolsonaro. E depois desse processo, a coisa retornou ao que era antes. A pessoa só pode ser julgada, condenada e presa depois de esgotarem todas as possibilidades de recurso. E só depois que está lá o final do processo todo, depois de todos os recursos, que geralmente isso dura anos e anos, sendo que na época do presidente Lula a coisa foi julgada tudo muito rápido, né? Um ano da eleição, as vésperas da eleição, justamente para tirá-lo da disputa eleitoral. Você pode não gostar, não conhecer a história do Lula, o que ele fez, não simpatizar com ele, etc e tal, mas ninguém pode afirmar mais hoje Lula foi corrupto, porque não consta mais nada contra ele. Parece que já foram 19 processos arquivados onde foi provada inocência ou nem foram aceitos. Então, assim, muitos processos, parece que em Brasília, vários em São Paulo, ou seja, muitos deles nem foram nem aceitos, porque era tão absurdo, né, os argumentos utilizados, a falta de provas. Foi um dos maiores escândalos do Brasil, e o mundo inteiro viu isso, estarrecido. Tanto que hoje Lula continua dando entrevistas, viajando ainda não, porque ele ainda está respeitando a questão da pandemia, mas dando entrevistas para jornais e canais e revistas do mundo inteiro, tendo o mesmo prestígio da época que ele era presidente. Se, ao redor do mundo, ele fosse considerado o corrupto que foi acusado aí por muitos, certamente ele não teria esse prestígio e não estaria sendo ouvido por tantos canais, podendo falar, podendo se expressar. Ou seja, até o direito de dar entrevista, direito de visitar pessoas na época da prisão foi uma coisa tão absurda. Mas, infelizmente, a mídia hoje tem um papel fundamental no direcionamento das ideias da população, na manipulação de fatos até, nas narrativas que defendem um ponto de vista, os interesses de determinados setores da sociedade, que infelizmente não são os interesses da maior parte da população, que ainda é pobre, que ainda vive em situações precárias, não tem acesso à moradia, ao emprego, né, carteira assinada, enfim, e tantas outras questões que ainda estamos muito longe de vencer. Mas nos períodos do governo Lula, certamente muitos desses índices estavam melhorando para a maior parte da população. Quem tem memória, quem viveu esse período, pode muito bem comprovar que vivemos um período muito melhor, sim. Significa que foi perfeito, que não houve falhas? Não significa isso, mas significa admitir, né, o período que nós vivemos. E até pesquisando para fazer esse vídeo, eu encontrava algumas matérias que mesmo quando não podia negar os avanços do governo do PT, em especial do Lula, algumas, como que eu vou dizer? Eu vou usar a palavra narrativa, embora essa palavra está muito desgastada. A intenção era sempre ver algum ponto que pudesse ser falado de forma negativa, como por exemplo, naquele período o pobre passou a ser consumidor. Veja só, em vez de reconhecer os avanços sociais, diminuição da desigualdade, da mortalidade infantil, sabe, a ascensão da classe mais pobre, uma nova classe média, pessoal saindo da miséria, da pobreza, não. Até quando é um ponto positivo, é falado de forma a parecer negativo. O pobre passou a ser consumidor. Coisa que antes, o pobre não era visto como nem consumidor. Era apenas um eleitor. Pense bem sobre isso. Muitos só buscam o contato com o pobre, com as comunidades, com bairros de classe mais pobre, com as pessoas menos favorecidas, em época de campanha, em época eleitoral para pedir voto. As pessoas são consideradas apenas eleitores, são votos. Tanto que Bolsonaro agora, o governo Bolsonaro acabando com o Bolsa Família, implementando um auxílio que vai ser temporário, esse Auxílio Brasil, que vai terminar no final do ano que vem, curiosamente no ano eleitoral, ou seja, ele só quer ganhar as eleições às custas desse auxílio, que vai acabar, e ele está focando lá no Nordeste, onde tem a popularidade mais baixa, ou seja, a intenção dele não é assistir aos menos favorecidos, é ganhar voto. Então isso é bem diferente, tá? Quando uma política é implementada apenas com objetivo eleitoral, de eleição, ou para realmente acolher
assistir à demanda da população mais carente. Então, isso tem que ser observado. Tá? Então, são fatos que não podem ser negados. Eles podem ser distorcidos, manipulados, mas não podem ser negados. Então, deixo aqui essas observações para você, porque, assim, durante muito tempo eu deixei de me expressar na rede social, publicamente, sobre o meu conhecimento, o meu posicionamento político e tudo mais, por conta de tantos conflitos que nós vemos vivendo nos últimos anos. Mas, de uns tempos para cá, eu passei a me colocar mais, porque por que eu vou deixar de falar? Se tantas pessoas estão aí usando toda essa mídia, as redes sociais e os seus contatos e todos os espaços para mentir descaradamente, defender seu ponto de vista, se tantas pessoas não têm o mínimo de escrúpulo, né, e se utilizam ali do espaço que tem para vender mentiras, para propagar mentiras em todos os aspectos, né, negacionismo com relação à vacina, com relação à pandemia, narrativas e discursos, né, que fazem ali um lixamento da imagem de certa pessoa na rede social, inventam todo tipo de história para difamar, para prejudicar, para humilhar, para ofender, para diminuir as pessoas que lhes interessam, né, combater e destruir por conta de interesses egoístas, individuais e tudo mais. Por que eu vou deixar de falar das minhas experiências, do meu ponto de vista, do que eu penso, do que eu raciocino, do que eu acredito e do que eu sei? É mais importante o que a gente sabe do que a gente acha. Mas vivemos num período onde a ciência não tem valor, a educação não tem valor, o que nós aprendemos e durante o tempo de escola e tudo mais não tem valor, a leitura não tem valor, a imprensa oficial não tem valor, nada que traga a memória do passado, nada que jogue luz sobre o tema do problema tem valor. Isso estão tentando apagar e encobrir. Tudo isso que é para as pessoas não terem acesso à realidade. Muitas pessoas ainda hoje têm interesse, sim, de manter pessoas sob cabresto, sob o domínio de uma manipulação ideológica, filosófica, religiosa, política, para que essas pessoas continuem sendo massa de manobra, continuem sendo apenas o quê? Eleitores. Enquanto eleitores, eles são úteis para todo tipo de propósito criminoso, marginal. Agora, enquanto cidadão digno de direito, digno para ter acesso, né, ao essencial, água, alimentação, moradia, segurança, educação, cultura, lazer, não, para essas pessoas, para um grande grupo de pessoas de setor da sociedade, grande parte da população, são apenas números, são apenas eleitores, no máximo eleitores, não são seres humanos, não são dignos de respeito, de oportunidades. Então nós temos que ter consciência política para que deixemos de ser manipulados, usados, comprados, né, e simplesmente usados a serviço de interesses que são alheios à ética, à verdade, à dignidade humana. Então eu não posso deixar de me manifestar minha indignação em todos os momentos, mesmo trazendo fatos. Eu preciso trazer parte de um testemunho de vida, onde problemas aconteceram. Eu sempre fui muito crítico a tudo, a governos, a empresas, a pessoas, a comportamentos, mas eu tenho que reconhecer pontos positivos, independentemente de eu ter sido assistido ou beneficiado por determinada política pública. Nem sempre, mas reconhecer as pessoas que foram alcançadas. Porque tem gente que só defende algo quando ela é beneficiada. Não, eu tenho que olhar para todo mundo que foi acolhido, assistido e atendido, que passou a ter renda para consumir, e esse consumo gera venda, gera lucro, gira a roda da economia, gera oportunidade de emprego, gera mais crescimento econômico. É uma lógica da economia. Pode não resolver todas as questões e problemas de um país. Uma política voltada para o essencial, que as pessoas tenham acesso a recurso, a renda para comer, para sobreviver, e aí sim para poder melhorar de vida. Né? Pode não resolver tudo a longo prazo, mas é o emergencial, coisa que durante a pandemia vários países fizeram, injetando bilhões ou trilhões de dólares na economia para não somente salvar empresas e bancos, e salvar o sistema financeiro,
mas salvar principalmente pequenos empreendedores, pequenos empresários e principalmente cidadão comum, trabalhador ou desempregado, que é justamente quem movimenta e mais tem participação na economia, né? Tanto na parte da alimentação, dos serviços, é quem realmente traz o crescimento para o país, em especial o Brasil, são as pessoas trabalhadoras da classe trabalhadores, são os pequenos empreendedores, os pequenos comerciantes, os pequenos empresários, não são os grandes os que mais empregam. Então, e nem são os pequenos os que mais sonegam. Então a gente tem que analisar isso, né, de uma forma bem tranquila, de uma forma consciente, embasada, bem crítica, sim, porque nós não podemos viver sendo levados de um lado para o outro como uma pipa no vento. Então nós precisamos ter consciência do nosso papel, responsabilidade, direitos e deveres, cobrar de que tem que ser cobrado, fiscalizar, acompanhar, não sermos alienados em pleno período de tecnologia, informação, acesso à internet e tudo mais, pessoas serem alienadas por opção ou por falta de interesse de se informar, falta de interesse de se politizar, é triste. Porque não somente essas pessoas acabam sofrendo consequências, como todas as outras que são afetadas diretamente pelas escolhas de cada um de nós, como num período de eleição, onde um voto de uma pessoa somado a todos os demais, que chegam a milhões, numa mesma direção, podem mudar totalmente os rumos de uma cidade, de um estado, de um país e até mesmo do mundo como um todo, porque está tudo interligado. Uma crise em um determinado país, dependendo do seu potencial, ela afeta todo o mundo, está tudo interligado, interdependente. Não tem autossuficiência, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência de não pensar somente cada um em si próprio, o melhor para mim. Porque muitas vezes o melhor que eu busco só para mim afeta diretamente ao outro e acaba retornando para mim algum tipo de consequência. Então, quando você pensa no coletivo, ainda que alguns ganhem um pouco menos do que outros, deixem de ganhar em determinado momento, ou tenham alguma perda em algum momento específico, no geral, para a coletividade e pensando a médio e longo prazo, é melhor para pelo menos a maioria, para os honestos, para os que desejam viver do seu próprio trabalho ou dignamente, se precisar de auxílio, de apoio do Estado, que seja como for, mas viver de uma forma digna, honesta, né, com a cabeça erguida, e não vivemos mais esse período de guerra ideológica, de disputa de narrativas e de disseminação de ódio e de propagação de tanta violência que a gente tem visto, onde pessoas elegem outras como inimigos que devem ser combatidos, derrotados e até mesmo destruídos, aniquilados, eliminados. E não é assim que uma sociedade civilizada deve pensar e agir. Temos divergências, até às vezes oposição, às vezes até adversário em algum tipo de disputa no concurso público, no esporte. Temos sim adversários que disputam uma mesma vaga, faz parte. Mas desde que essa disputa seja honesta dentro da legalidade, não seja uma disputa a todo custo. Vale tudo pelo poder, vale tudo pelo dinheiro, vale tudo pelo lucro, vale tudo pela exceção, vale tudo pelo status social. Isso é que não podemos aceitar como normal. Vou finalizando por aqui essa reflexão, que é muito importante, né, no meu ponto de vista, porque quando a gente aceita tudo de uma forma sem contestação, sem crítica, é muito fácil, fica muito fácil você ser manipulado, mesmo que você nem perceba. Claro, essa pessoa é manipulada porque ela não percebe. Isso acontece até hoje, isso é muito triste, né? Então vou finalizando aqui, para o vídeo não ficar mais longo ainda. Então aqui deixo no meu canal aqui mais uma vez o pedido para você se inscrever, conferir sua inscrição, ativação das notificações, deixe que está curtida, um comentário, compartilha o vídeo, pode fazer crítica, pode colaborar de alguma maneira para que eu possa melhorar aqui o conteúdo, a qualidade, enfim. E
Procure aqui no meu canal, pesquise aqui, porque você vai encontrar temas variados, vídeos meus solo, vídeos onde eu converso com convidados especiais, lives com 2 ou mais convidados, falando de política, economia, falando sobre educação, cultura, saúde, psicologia, entre tantos outros temas que são muito importantes, né, para que a gente adquira conhecimento e possa cada vez mais ter autonomia e buscarmos, né, viver com melhor qualidade de vida em sociedade, né, dentro de um convívio amigável, dentro de um convívio racional, com empatia, com respeito ao próximo. E é isso, sem desejo de prejudicar e muito menos de destruir qualquer pessoa. Então é isso, te espero no próximo vídeo.